Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula de programação aplicativos mobile e nós vamos continuar aqui com Activity e a transição entre telas. A primeira coisa que eu vou fazer é modificar a minha tela aqui. Então, eu vou tirar o View, vou colocar um botão. Quando eu clicar nesse botão, ele muda de tela, né? Então, o texto aqui eu vou colocar passar tela e vou mudar o fundo. Deixa eu colocar Constraint, né? Senão não vai pegar. Opa, na bolinha aqui. Isso. Vou mudar o fundo, Constraint Layout, cadê aqui? Background. Vou colocar um outro fundo. Vou passar tela, vou aumentar um pouco a fonte. Aí. Então, quando eu clicar aqui, ele vai passar para outra tela. E aí nós vimos o que? Que as nossas telas são Activity. Então, eu vou ter que criar uma nova Activity. Primeiro, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo pacote aqui. Vou chamar ele de Activity. Vou criar um outro pacote já, que a gente vai usar mais para frente. Eu vou chamar ele de modelo. A minha main activity eu já vou jogar ela aqui. Fazer o refactor. E agora eu vou criar a minha segunda activity. Então, botão direito, nova, activity, empty activity. Eu vou chamar ela aqui, ó. Segunda. Opa. Então, ele já gera, se eu desmarcar aqui o generate layout, eu tenho que gerar depois um layout e vincular ele, né? Se eu deixar marcado, ele já gera automático. O Launcher Activity, se eu marcar ela aqui, ela fica como a principal e a Main Activity não vai ser chamada, a não ser que eu crie um botão na segunda aqui para chamar ela, né? Mas essa não é a ideia. Então, o Launcher Activity é a Activity que vai rodar a hora que eu abro o meu app. No caso aqui, eu vou deixar tudo certinho marcado dessa forma, né? Vou mexer aqui no Launcher e vou dar um Finish. Então, ele vai criar aqui a minha Activity. Deu um erro na classe R. Deixa eu ver o que. Vou tentar fazer um rebuild. Vamos ver se ele resolve. Não, não resolveu. Então, vamos tentar importar aqui. Ó. Importar classe. Resolveu. Então, a gente pode ver aqui que ele criou uma classe segunda activity que estende app compat active, igualzinho o main aqui. Certo? Essa minha segunda classe também tem um layout. Se a gente vir em res layout, eu tenho os dois aqui, ó, o activity main e o activity segunda, que é esse aqui, ó. Ele não tem nada ainda. Eu vou colocar aqui um text view. Vai estar aqui nome. Vou colocar um outro text view aqui. Vamos colocar a idade. Depois eu vou substituir esses textos, né? Só para gente. Então vou colocar aqui as constraints. Ligar ele lá embaixo. E esse outro aqui. Vou ligar ele aqui, ó. Deixa eu tirar essa de baixo. Vou tirar ela. Opa, cadê? Aqui. Tá deletando. Aqui, vou desmarcar ela aqui. E eu vou dar uma altura de 32. Isso. Vou aumentar a fonte. 30. Aí. Então esse aqui está centralizado e esse tem 32 de distância ali.
Vou tirar essa daqui de cima. E vamos jogar, vou tirar de cima de baixo e vou jogar ela só em cima. Coloquei errado. E vou colocar 32 aqui em cima. Vou colocar mais, vou colocar 200. Aí, só para ele ficar um pouquinho mais acima aqui. Certo? E eu vou mudar o fundo aqui, vou colocar um outro fundo, só para a gente ver que realmente está acontecendo a troca aqui de fundo, né? Aí. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa outra activity aqui. Então, ele mostra essa tela. Esse meu botão, ele já está com a ID. O que eu vou fazer? Vou fazer um pouco diferente aqui, ó. Antes, a gente estava criando um método, né, de clique e chamando aqui no onClick. Eu vou fazer uma outra forma, só para vocês verem. Eu vou criar um listener no botão. Mas os dois jeitos é igual, tá? Quando eu faço o onClick direto, como nós víamos fazendo, ele automaticamente cria esse listener, tá? É só para a gente ver que a gente tem as duas formas de trabalhar. Então aqui o meu button vai receber o find view by id de r.id.button, que é o botãozinho que eu tenho lá. Vou criar um método public, vou chamar de, colocar ele privado, só para dentro da classe, private void, e vou chamar ele de criar listener. Só para eu não criar aqui no onCreate, deixar o listener aqui, né? Porque aí se eu precisar criar mais botões, eu posso fazer os listeners de todos os botões aqui direto. Não preciso deixar o create cheio de listener aqui. Só para separar, questão de separar a organização de código. O que eu vou fazer? Meu button ponto set on click listener. E aí eu tenho que instanciar, fazer a mesma coisa. Vou usar aqui uma interface. A interface ela é feita de forma automática de uma classe anônima que implementa essa interface, que me faz com que eu tenha um método onClick. Aqui, tudo que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu criar um método aqui, né, um método público, e chamar ele aqui no onClick, tá? Mas é só para vocês verem que tem outra forma de fazer. Quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar a segunda tela. Como que eu faço isso? É só usar esse método, ó, start activity. Só que a hora que a gente vê aqui, ó, ele me pede para passar um intent aqui, um objeto do tipo intent. Então eu vou chamar esse método e a gente não tem o intent aqui ainda. Eu vou criar ele. Tá? Eu poderia jogar a instância dele direto aqui, mas eu vou criar, tá? Intent, vou chamar ele de intent mesmo, e vai receber um new intent. Quando eu vou fazer essa instância, eu preciso passar dois parâmetros. Preciso passar o contexto, então eu posso usar o getApplicationContext, e preciso passar a classe. Qual activity vai ser chamada? Qual é a minha intenção de startar? O intent é a intenção, né? Que intenção eu tenho de chamar quem? Aí eu vou chamar aqui a segunda activity. Eu tenho que usar o ponto .class, tá? Para dizer que eu vou chamar a classe da segunda activity. Ponto e vírgula. Então, quando eu chamar dar o start activity nesse intent, eu posso passar ele aqui agora. Opa, eu escrevi errado. Ele vai pegar o contexto e chamar a segunda activity. Que na segunda activity ela tem um onCreate, que a gente já viu. O que o onCreate faz? O onCreate ele dá um set content view de quem? r.layout.activity segunda, que é esse aqui. Então ele vai chamar isso aqui para a tela. Então toda vez que eu clicar no botão, ele chama a segunda activity.
Vamos testar? Vamos ver se está funcionando, está instalando. Ó, a primeira activity, quando eu clico aqui, ele chama a segunda activity. E quando eu volto, ele volta para a primeira. Então ele vai empilhando uma em cima da outra, né? Igual a gente viu o conceito lá. Ok? Bom, e agora a gente pode então passar dados. Quando eu clicar no passar tela, eu quero preencher esses dados com alguma coisa que eu estou mandando dessa tela para lá. Então, vamos fazer isso. O que a gente precisa aqui? Quem vai passar dados para lá é o meu intent. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu intent. Aí, para mim passar, ele tem um método específico, que é esse aqui, ó. Put extra. Então, eu passo um nome e um valor. Aí eu posso passar um nome, que é a minha chave, e o valor, eu posso passar um inteiro, um byte, um char, um long, um float, um array de int, um short, um bundle, que depois a gente vai ver o que é. Tem vários dados que eu posso passar aqui, a string, o booleano. Aí vai depender de qual dado eu passar. Então é só eu pôr o extra aqui. E que dados que eu quero passar? Primeiro eu preciso de uma string para nome da minha chave. Então a minha chave eu vou chamar ela de nome, vírgula. Que valor vai ter esse nome? Eu vou colocar aqui Marcelo. O próximo, eu vou passar um intent, o mesmo intent, é o mesmo intent aqui, né? E eu vou colocar um outro dado aqui, ó. A minha chave vai ser idade e o meu dado vai ser 30, vai ser um inteiro. Ok? Então, quando eu clico no botão, eu passo o intent com esses dados aqui. E eu preciso recuperar esses dados aqui na minha segunda activity. Ok? Então, como que eu vou recuperar? Primeiro, eu tenho um TextView e o TextView 2. Vamos trocar esse ID. Vou chamar ele de txtNome. Yes. E o idade vou chamar de txtIdade. Agora eu tenho que vincular esses dois com a minha classe. Que classe que eu vou vincular? Com a segunda aqui, ó. Então aqui eu vou ter um private TextView txtNome private TextView txtIdade. Aqui no meu onCreate, eu vinculo com o XML. txtNome recebe findViewById r.id.txtNome. E o txtIdade recebe findViewById de r.id.txtIdade. Certo? Agora eu vinculei eles aqui. Então agora eu tenho que recuperar os dados. Então, vou criar um método. Poderia fazer direto aqui no create? Pode, tá? Recuperar dados. Eu já vou chamar ele aqui, ó. Recuperar dados. O que eu preciso? Criar aqui um bundle. O bundle é uma classe específica para pegar esses dados. Ó, o save instância aqui passa um bundle non-create. É os dados de estado, tá? Quando eu tenho uma intent entre as activities, eu tenho que recuperar através de um bundle. Bundle dados vai receber um get intent,
que ele vai pegar o intent que está vindo, ele vai pegar a intenção que está vindo daqui, né? Ponto get extras. Então ele vai pegar os extras que está vindo junto, que a gente colocou aqui. Então eu vou pegar através das chaves, né? O que eu posso fazer? Ó? Vou criar aqui um string nome que vai receber o dados.getString. E eu vou passar a chave da string que eu vou receber. A string minha aqui, ó, é a chave nome, certo? Então eu passo aqui nome. Eu vou criar idade, vai receber dados.getInt. E a chave do meu inteiro, se a gente olhar aqui, ó, eu chamei de idade. Então eu passo aqui idade. Agora eu posso pegar os meus dados e passar para os meus textos, né? Então meu txtnome.setText vai receber o nome, que é esta minha variável aqui, que esse meu, como string não é variável, é objeto, né? Mas vamos chamar de variável. É a minha variável nome aqui. E a minha idade, txt idade.setText, eu vou passar a idade aqui. Certo? Pode ser que às vezes dê erro ao receber a idade porque ela é inteiro. O ideal é fazer a conversão string.valueOf e passar a idade. Se a gente for trabalhar com double, vai ter que usar isso aqui, né? Se for trabalhar com double, com outro valor que seja numérico, que não seja string, então o ideal é já sempre passar assim, tá? Para garantir. Então vamos rodar aqui de novo. O que vai acontecer? Ó? Quando eu clicar no botão, porque eu coloquei ó, o listener do botão, quando eu clicar nele, ele faz a intenção de chamar a segunda activity e passar para ela o valor Marcelo na chave nome e não é 30, aqui está errado, né? 36 na chave idade, ok? E aí ele recebe aqui pela chave nome e pela chave idade. Vamos rodar aqui, vamos ver se está funcionando. Daqueles dados, eu tenho eles na primeira tela, né? Quando eu clico no botão, passou certinho. Então, se eu vir aqui no Main Activity e mudar, ó, Maria 28 e rodar de novo, quando eu clicar no botão, ó, passou Maria e 28. Então, dessa forma, a gente está passando dados de uma tela para outra. E para passar objeto, tem como? Vou criar uma classe aqui no modelo, por isso que eu já criei o pacotinho. Vou chamar essa classe pessoa. Né? Vamos por usuário, vai? Usuário. Pessoa muito genérico, né? O que essa classe usuário vai ter? Ela vai ter aqui string nome, mas vamos trabalhar com orientação e encapsulamento, então vai ser privado. E ela vai ter um inteiro idade, um construtor que vai receber o nome e a idade, e os métodos getSet. Certo? Então aqui a gente já tem o nosso usuário. O que eu vou fazer? Ó? Ao invés de eu passar esses dados, ó, eu vou mudar aqui. Ó. Eu vou criar um usuário user vai receber new usuário. Quando eu faço essa instância, eu preciso, como o meu construtor aqui de usuário
eu tenho um construtor e é obrigatório passar os dois parâmetros, eu já passo por aqui, né? Então, vou passar aqui, ó, Marcelo, vírgula, 36. Ok? Agora, eu vou passar este objeto para minha segunda classe, para essa aqui, ó. Como que eu vou fazer, ó? Intent, ponto, put extra. Vou passar minha chave. Minha chave eu vou chamar de usuário. Usuário. E o meu valor? Eu não passei aqui o valor direto string, aqui inteiro. Meu valor vai ser o user, que é o meu objeto aqui. Só que se eu fizer isso, acontece o seguinte erro. O put extra não tem direto uma passagem com objeto. Se a gente ver aqui como consertar isso, ele pede da seguinte forma. Ou a gente passa um parseLabel, ou a gente passa um serializable. O char-sequence não vai interessar aqui. Isso daqui são interfaces que eu tenho que implementar na minha classe. Em Java, serializable trabalha muito bem. O parseLabel trabalha melhor com Android. Mas como a gente não está trabalhando com um projeto muito grande e é só uma tela para outra, eu posso trabalhar com serializable aqui. Se eu serializar o meu objeto, o que ele faz? É como se ele transformasse isso daqui tudo em binário. Então, aí ele consegue receber do lado de lá. Mais para frente, a gente pode ver como que faz para a classe fazer um parcel aqui, não parseLabel, não serializable, tá? Mas, em primeira instância, vamos usar esse. Então, o que eu tenho que fazer? Vim aqui na minha classe e implementar essa interface. Então, minha classe usuário implementa a interface serializable. Simplesmente isso, tá? Não preciso fazer nenhuma implementação de método, só colocar que ela implementa essa interface. Ao fazer isso, o input extra já aceita. Se a gente ver aqui, ó, intent ponto input não, né? Ponto put extra, tem um deles, ó, aqui, ó, que ele aceita, ó, serializable ou parseLabel. Então, eu posso tanto implementar um parcel aqui, quanto um serial. Ele não aceita o objeto direto, ok? Então, fazendo essa implementação aqui na minha classe, já está ok aqui. O que eu vou fazer agora? Aqui na minha segunda activity, ao invés de eu receber as strings aqui, eu vou fazer o seguinte. Ele recebe o getExtra, só que agora eu vou receber o meu usuário, né? Converter aqui para o usuário. Então, eu vou criar aqui um usuário. Ele vai receber o meu dados, ponto, get serializable. E eu passo a minha chave. Que chave que eu criei aqui? A chave usuário. Então, eu passo usuário aqui. Só que, quando eu dou esse get serializable, o que acontece com ele? Ó? Vou apagar aqui, vou pôr de novo. Dados.get, ele me retorna um serializable. Ele não me retorna um tipo usuário. Então, ele vai dar conflito. O que a gente faz? Como o usuário implementa essa classe aqui, ó, essa interface, essa interface, eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou passar normal. Lembrando, ó, essa chave é essa aqui, ó,
certo? Se eu pôr outro nome aqui, colocar só o S, aqui eu tenho que receber só o S. Ó. Agora eu tenho que converter isso aqui no usuário. Então eu posso fazer um cast. Para fazer um cast, a gente faz isso aqui, ó. Abre e fecha parênteses, usuário. Agora eu quero dizer que esse dado que está serializado, ele é desse tipo aqui, ó. Agora eu consigo pegar o que está vindo aqui dos dados e jogar nesse objeto usuário aqui. Dessa forma, eu posso... Opa, aqui não. Eu posso vir aqui nos meus txt e passar aqui, ó, que o meu setText vai ser usuário.getNome. E a minha idade vai ser usuário.getIdade. Agora eu passei, ao invés de dados de tipos primitivos de dados ou string, eu consegui fazer a transferência de objetos. Vamos ver se vai funcionar? Passar tela. Ah, passou. Se eu vim aqui alterar os meus dados de usuário, ó, eu vou criar o usuário Joana. E a Joana ela vai ter 69 anos. Passar tela, lá, Joana, idade 69 anos. Certo? Então, se eu criar um outro usuário aqui, vou passar um outro usuário. Vou chamar de Renata. A Renata, ela vai ter 22 anos. Ao rodar, passar tela, Renata 22. Então, ele passou o que eu tenho na primeira tela para a segunda tela. Ok? Então, aqui nós vimos já como fazer a transição entre telas, passar dados entre telas e passar objeto entre telas. Certo? Já é um conteúdo que começou a ficar um pouco mais avançado, mas é um dos conteúdos mais importantes que a gente vai ter no Android, que é a transição de telas, abrir várias telas, né? Ah, e lembrando que aqui na transição, ó, se eu voltar, ele volta para a tela principal aqui, ok? Então ele funciona o botãozinho de voltar aqui do Android, certo? Então, até a próxima aula.